tarde, então. Vamos dar início a mais um webinar da ABAR. Queria agradecer a presença de todos os amigos reguladores que aqui estão, que reservaram espaço na sua tarde para acompanhar o nosso debate. Eu queria aqui, antes de mais nada, só registrar que nós teremos um debate bastante interessante sobre o abuso do poder regulatório, só que, de acordo com a nossa previsão dos convidados, nós tínhamos aqui também o nosso colega Leandro Frota, né, que ele é um advogado bastante experimentado, consultor de direito público, só que ele não pôde participar. Ele está com suspeita de Covid, não está muito bem. Falei com ele, e aí nós precisamos, então, cancelar a participação dele. Independente disso, a gente tem condições aqui de fazer esse debate, eu como moderador, e aí aqui o professor Diogo Coutinho, que vai fazer uma apresentação um pouco mais alongada, mas com grande experiência e estudos bastante aprofundados no tema, que irão nos ajudar bastante no nosso debate. Só então, brevemente apresentando, para quem ainda não conhece, o professor Diogo Coutinho é professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da USP. Ele tem participado em muitos debates que envolvem esse assunto da Lei de Liberdade Econômica e também do abuso do poder regulatório. É um grande estudioso do direito regulatório. Temos vários contatos, né, professor Diogo, em relação ao saneamento, participou do nosso congresso da ABAR em Maceió. Então, nós já temos uma longa jornada de troca de experiência. E aí o propósito desse nosso bate-papo de hoje, né, enquanto reguladores, né, e aqui estamos olhando até pela nossa lista de participantes, estamos aqui com grande maioria de reguladores, é a nossa preocupação dos impactos dessa nova lei, que apesar de não tão nova, mas ainda com a preocupação desse ponto específico que seria o abuso do poder regulatório. Ou seja, quais seriam os limites do poder normativo da agência? Quando é que a agência estaria trazendo impactos negativos para os setores regulados? Então, nós temos aqui alguns assuntos que precisam ser entendidos. Então, o convite aqui hoje, o propósito inicial seria esse conteúdo bastante teórico e aprofundado do professor Diogo, e depois um debate com o Leandro, trazendo um pouco das perspectivas do que ele tem conhecido sobre o movimento na regulação. Acho que não teremos prejuízo, né? Então o propósito é o professor Diogo fazendo a sua apresentação e depois nós vamos abrir para nossas perguntas e aí nós faremos essa moderação de uma forma bem tranquila. Só lembrando então que nós temos ainda a nossa pesquisa de satisfação da ABAR, né? Logo até a metade do nosso evento teremos o link aqui no nosso chat. Por favor, continuem contribuindo com temas, com propostas de nomes, porque o propósito da ABAR é sempre trazer a melhor regulação e o melhor conhecimento técnico para os seus associados. Então, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para o professor Diogo. Professor Diogo, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por disponibilizar a sua tarde. Fique à vontade para a apresentação. Muito obrigado, Carlos Roberto. Me escutam? Me ouvem bem? É um prazer para mim estar aqui com vocês em mais esse evento. É uma oportunidade valiosa e muito lisonjeira para mim poder interagir com os reguladores e as reguladoras, profissionais cujo trabalho no país eu admiro, com muitas adversidades que experimentam no seu dia a dia e eu estudo a regulação brasileira já há algum tempo. Não é sempre que eu tenho essa valiosa possibilidade de falar diretamente com quem está com a mão na massa, implementando agendas e processos e desafios regulatórios no seu dia a dia, no cotidiano conturbado que esse trabalho cria para as pessoas, né? Então, eu estou muito contente de estar aqui para falar, em especial, desse assunto que tem me mobilizado, tem também me preocupado nos últimos tempos, que é o tema do abuso regulatório. Eu vou fazer aqui uma introdução contextualizadora ou contextualizante do tema do abuso, e para isso, inevitavelmente, a gente, mesmo que seja chover um pouquinho no molhado, considerando que a plateia aqui é de gente que conhece muito bem esse assunto, mas ainda assim, para construir um pano de fundo que eu acho pertinente e relevante para o que a gente pode discutir mais
mais aprofundadamente, mais livremente depois, eu acho válido fazer, válido traçar esse pano de fundo, que é o pano de fundo, evidentemente, da Lei de Liberdade Econômica, sob a qual se apoia essa noção controversa, para dizer o mínimo, de abuso regulatório, cujos contornos me parecem ainda melífluos, pouco definidos, obscuros até, cuja aplicação me causa uma certa preocupação. Me parece que a figura do abuso regulatório, tal como ela está sendo construída no Brasil, não tem precedentes, ela é uma construção jurídica sem paralelo, até onde eu posso conhecer, no leque de experiências e de boas práticas regulatórias que eu conheço, sobretudo porque ela tem o potencial grande de, se não for instituída com muito cuidado, e ainda assim tenho dúvidas sobre a sua pertinência, ela pode terminar jogando contra o que me parece ser o grande esforço de construção institucional dos últimos 25 anos, né, quase 3 décadas, que é o esforço de construção de um arcabouço regulatório, do que na literatura se chama de um Estado regulador, que seja ao mesmo tempo efetivo, no sentido de ser capaz de entregar aquilo que promete, aquilo que os marcos jurídicos e regulatórios, os marcos normativos setoriais prometem, como também legítimo do ponto de vista das suas capacidades políticas, do ponto de vista da sua transparência, dos seus mecanismos de participação, vale dizer, ao mesmo tempo, né, técnico e legitimado do ponto de vista da sua motivação decisória. Então, eu acho, e esse aqui é o principal, digamos, conteúdo de fundo do que eu vou dizer aqui, que, desde logo, a ideia de abuso regulatório causa preocupação, sobretudo quando a gente vê que ele tem sido, pelo menos em certos movimentos que a gente observa, algumas iniciativas, tem sido objeto de uma implementação que me parece um pouco inquisitorial. Eu sei que é uma palavra forte, mas quando a Secretaria de Acompanhamento Econômico ameaça ou usa, né, termos para se referir ao Instituto do Abuso Regulatório, termos como denúncia ou autuação, quando notifica agências reguladoras para dizer que tem que interromper consulta pública assim ou assado, e ameaça a consulta a agência reguladora de multa, como a gente viu há pouco tempo no caso da Anvisa, porque não prestou contas ou não respondeu no prazo ou devidamente aquilo que a Secretaria de Acompanhamento Econômico esperava que fosse respondido. Eu acho que isso começa a ficar temerário, né? Mas, enfim, para chegar nesse ponto, e eu acho que a gente tem muito assunto, eu quero muito ouvir vocês a esse respeito. Eu estava dizendo aqui, eu queria fazer uma apresentação inicial, já que eu tenho um pouquinho mais de tempo hoje, sobre a origem e certos pressupostos que estão subjacentes à ideia de abuso regulatório. Então, peço licença aqui para compartilhar minha tela. Eu acho que eu vou ficar uma certa dificuldade de ver vocês, de ver o chat, mas qualquer coisa vocês usam o microfone para me interromper e para me fazer perguntas, ou para a gente discutir durante mesmo a minha apresentação. Pergunto se vocês estão enxergando aqui a minha tela com o tema, com o título Abuso de Poder Regulatório. Está faltando R aqui, deixa eu arrumar isso. Desculpem, eu estava arrumando aqui a data, eu acho que eu apaguei sem querer. Pronto. Vocês vamos lá, vocês me enxergam? Sim. Tá bom. Enxergam a tela também, né? Sim, ok. Ok, então, bom, vamos lá. Vocês sabem tão bem ou melhor do que eu, né, que a ideia de abuso regulatório está prevista no artigo 4º da assim chamada Lei ou Declaração, né, de Liberdade Econômica, que, com uma redação um pouco distinta dessa que eu sintetizei aí no meu PowerPoint,
determina que a administração pública tem o dever de evitar o abuso regulatório, o abuso do exercício regulamentar de certas atividades econômicas, quando isso causar certos resultados. A lei não trata com a devida minúcia e com o devido cuidado do que é a ideia de abuso e de que resultados indevidamente causados por esse abuso são, que tipo de resultados são esses. E mais do que outra coisa, o tão importante quanto o que está escrito na letra da assim chamada Declaração de Liberdade Econômica, o que a gente vê, né, é um certo discurso, uma certa retórica bastante ideológica, no sentido mais, digamos, problemático da palavra, segundo a qual a regulação é, em princípio, vista como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, né? Como se quase ou toda e qualquer, ou quase toda a regulação fosse potencialmente ou mesmo na prática abusiva. Me parece, então, um ponto de partida já meio enviesado sobre a função da regulação no capitalismo contemporâneo, como se os países mais importantes do mundo capitalista industrializado, como se os países da OCDE não tivessem arcabouços regulatórios muito desenvolvidos, muito aperfeiçoados, e como se esses países que praticamente inventaram o que a gente chama de regulação como um paradigma de atuação do Estado no mercado, nos mercados ou na ordem econômica, um paradigma baseado em regras e em mecanismos de governança, como se isso, o abuso, fosse adotado também por outros países ricos, industrializados, coisa que não acontece. Então, é uma espécie de jabuticaba, essa segundo a qual a regulação é vista desde a sua origem ou como princípio como uma coisa ruim, né? Como se a regulação atrapalhasse a liberdade econômica, como se liberdade econômica pura houvesse. Em outras palavras, como se os mercados não fossem eles próprios criados e constituídos pela regulação. Não existe capitalismo sem Estado que regule os mercados, nem nunca houve. Não estou falando do século XXI, estou falando do século XX, estou falando do século XIX, eu estou falando do século XVIII, desde o começo do que a gente chama de uma sociedade na qual o mercado ou a economia de mercado tem centralidade no capitalismo pós-revolução industrial. Em todas as épocas, desde o século XVIII, só existe mercado porque existe regulação, porque o mercado é delimitado, ele é forjado, ele é constituído por regras governamentais, leis pelo próprio Estado. Então, não existe histórica, empiricamente, não há registros de qualquer tipo de sociedade industrial, de qualquer tipo de organização na qual houvesse um mercado que não funcionasse sob algum tipo de regime regulatório, ainda que esse nome não fosse usado com essas palavras exatas. Então, dizer ou intuir, ou então sugerir coisas como, por exemplo, né, por nós, nem regulação teria. Né? Eu já vi autoridades do governo federal, do Ministério da Economia, dizendo isso. Olha, por mim, nem regulação tinha. Né? Ou então coisas do tipo regular bem é regular pouco, regular menos. Frases como essa: no Brasil a regulação tende ao abuso, a regulação produz efeitos anticoncorrenciais necessariamente, a regulação afeta negativamente a liberdade econômica. É um conjunto de ideias que, quando se combinou e se combina nos dias atuais com aquele artigo 4º, cuja redação eu simplifiquei aqui, que consta da Lei de Liberdade Econômica, quando se combina uma coisa com a outra, né, gera o potencial
preocupante da gente ter um mecanismo pelo qual o regulador vai passar a viver com uma espécie de faca no pescoço. Eu sei que também é uma metáfora muito forte, é uma imagem forte, mas eu não posso deixar de usar, né? O regulador brasileiro é controlado por muitas instâncias. O regulador é controlado pelo legislativo, o regulador é controlado pelo TCU, o regulador é controlado de alguma forma pela sociedade, é controlado de alguma forma pelos ministérios, pelas entidades do governo federal às quais a agência é direta ou indiretamente ligada. O regulador, a reguladora brasileiro é constantemente controlada pelo Poder Judiciário, e eu não vejo por que nós necessitamos de uma figura como a figura do abuso regulatório, como uma espécie de mecanismo de revisão dentro da administração pública, dentro do Ministério da Economia, para tutelar, para vigiar o que os reguladores brasileiros fazem. Eu falo isso num tom de provocação, eu acho que esse é um assunto importante, mas eu faço também questão de ressaltar que é com muito respeito que eu estou tentando estabelecer esse debate, apesar de usar termos fortes, porque eu acho importante a gente poder falar abertamente, sem que isso implique qualquer tipo de ofensa pessoal às pessoas. Nós não estamos falando aqui de gente, nós estamos falando aqui de ideias, não é? Então, essas ideias são ideias preocupantes. No momento em que o Brasil criou ou promulgou uma lei geral de agências, ou a lei geral das agências reguladoras, a lei geral do arcabouço regulatório, que prevê mecanismos importantes, por exemplo, de análise de impacto regulatório, depois vem um decreto de análise de impacto regulatório, é promulgada, né, quase que simultaneamente, essa lei chamada Lei de Liberdade Econômica, que não apenas cria um regime meio frágil ou algumas normas meio etéreas de análise de impacto econômico, que por alguma razão se sobrepõem de um jeito esquisito às regras de impacto regulatório que já estão na lei das agências reguladoras, muito mais detalhadas, mas não apenas, né? Cria também, entre outras coisas, a figura do abuso regulatório da qual nós estamos falando aqui, né? Então, eu queria situar que por trás da noção, né, de abuso regulatório existe uma visão de liberdade econômica, uma visão muito peculiar de liberdade econômica, né? Uma visão que eu considero não não em relação a todos ou todas que eventualmente têm alguma simpatia pela lei de liberdade econômica, mas para muitas pessoas que estão no governo, o que está por trás da ideia de abuso e que por trás da ideia de que estaria por trás da própria lei de liberdade econômica é um conjunto de ideias e de pressupostos irrealistas, né? Eu antecipei um pouquinho esse ponto já, né? Não existe mercado e economia autorregulável em estado puro. Os historiadores da economia política, os historiadores do desenvolvimento capitalista da Europa dos séculos XVIII, XIX, já nos mostraram, né, que o próprio liberalismo econômico utilizou-se de regras, utilizou-se do poder do Estado, do poder coercitivo do Estado para criar os mercados supostamente liberalizados e laissez-faire que defendiam, né? O liberalismo econômico é uma construção do Estado, não é uma construção dos empresários. O liberalismo econômico, repito, é uma construção política do Estado, né, em favor de determinados interesses, como toda a agenda liberal é, e como toda a agenda regulatória é. Ela é resultado de interesses e de visões de mundo e de ideologias, mas isso não significa
que a gente possa concordar com a premissa de que a mão invisível, do Adam Smith, de fato exista. Tem uma frase curiosa aí, da qual eu gosto, do economista Joseph Stiglitz, que diz assim: a mão invisível é invisível porque ela não está lá, ela não está lá, ela não existe, não existe mão invisível. O que existe é a mão visível do Estado, e isso não significa que o Estado não erre, isso não significa que não possa haver, de fato, abusos ou regulação de má qualidade, não significa que a regulação nasça necessariamente ajustada e calibrada. É óbvio que a regulação pode ser questionada, ela pode ser discutida, mas uma coisa é querer discuti-la para aperfeiçoá-la, para melhorá-la, para fortalecer o Estado regulador. Isso significa não necessariamente, muito longe de significar necessariamente, isso não quer dizer transformar o Estado regulador num Estado autoritário. É muito diferente de, ao identificar um suposto abuso, querer, de algum jeito, tutelar o que as agências reguladoras fazem e mais, querer responsabilizar, eventualmente, na pessoa física, os gestores e reguladoras que estão tentando implementar o seu marco jurídico no seu dia a dia. Então, eu acho, em outras palavras, que é muito importante entender a ideia de abuso regulatório no contexto da ideologia que vem junto com ela. É uma ideologia liberal que não conhece a história do liberalismo direito. Nós estamos vivendo um momento em que uma espécie de ultraliberalismo, um ultraneoliberalismo, tem tentado emplacar uma agenda que não tem precedente histórico. Os países ricos industrializados, a OCDE, ao contrário do que talvez isso talvez seja propalado, já que o governo, a Secretaria de Acompanhamento Econômico gosta de citar os estudos da OCDE, a OCDE não defende ideias que se assemelham à ideia de abuso. Tudo que a OCDE sempre defendeu em todos os seus documentos há muitos anos é o fortalecimento democrático do arcabouço regulatório, e não um mecanismo do tipo guilhotina em praça pública, né? De novo, estou fazendo uma imagem forte aqui para provocar, pelo qual o regulador que, por alguma razão, criou ou implementou ou interpretou a legislação, as normas, e foi considerado abusivo no que fez, vai ser denunciado anonimamente, né? Como a gente vê, porque, por alguma razão, por exemplo, interpretou-se que a sua interpretação ou que a sua aplicação da regulação afeta a concorrência ou cria barreiras à entrada ou inibe o desenvolvimento tecnológico ou a inovação. Evidentemente que a regulação afeta a concorrência. A regulação existe, entre outras razões, justamente para criar certos limites de entrada e saída do mercado dos agentes econômicos. Daí a regulação criar monopólios ou favorecer cartéis é outra história. Então, uma norma que diz, entre outras coisas, que vai ser abusiva uma regulação que afetar negativamente a concorrência, ela está num terreno muito perigoso e pantanoso, porque está se esquecendo do fato de que a regulação, por essência, é limitadora, sim, da liberdade econômica. E a liberdade econômica precisa ser limitada. Em qualquer parte ela é limitada. Em mercados nos quais existem imperativos de segurança, de qualidade, existem restrições estruturais, porque o mercado é um mercado de característica de monopólio natural. É claro que a concorrência é limitada. É claro que a regulação cria certas barreiras à entrada. E é necessário, é desejável que seja assim. Então, tipos abertos do tipo abuso regulatório, ou então criação de barreiras ou limitações à concorrência, coisa que o valha, apenas criam uma cortina de fumaça na qual a insegurança jurídica aumenta.
E em vez, né, de nós apostarmos em mecanismos de fortalecimento, de capacitação para implementar, por exemplo, uma agenda de análise de impacto regulatório, que por si só já é uma agenda super desafiadora, porque custa muito para o regulador e para a reguladora fazer uma análise de impacto bem feito. O que nós estamos fazendo agora, né, é uma coisa contraproducente, que é criar essa figura do abuso. Então, vocês estão notando que eu vejo, né, com bastante pé atrás e com bastante preocupação essa história de abuso regulatório, né? Então, a liberdade econômica não é uma coisa que deva ser interpretada no vazio, no vácuo, não deve ser interpretada fora do contexto histórico. A liberdade econômica, de fato, tem a ver com a possibilidade das pessoas desempenharem atividades econômicas livremente, sem autorização exagerada, sem grandes burocracias, sem desnecessárias exigências. Isso está na Constituição, né? Salvo em caso de lei, né? Tem um princípio geral da liberdade econômica que assegura a todos e a todas a possibilidade de empreender, mas a própria Constituição prevê inúmeras restrições e mecanismos direta ou indiretamente ligados à regulação. Isso, evidentemente, para não falar no artigo 174 da Constituição Federal, que diz com todas as letras que o Estado é o agente normativo e regulador da atividade econômica e que vai desempenhar essas funções através dos incentivos, da fiscalização e do planejamento. Evidentemente que a liberdade econômica também deve nos proteger contra exigências burocráticas desnecessárias, arbitrárias, deve nos proteger contra o excesso de burocracia, contra a cartorização, contra os custos, né, que desnecessariamente aumentam as barreiras ou o custo de transação geral de se fazer negócio no Brasil. Isso tudo ninguém ignora, mas liberdade econômica não corresponde, para sintetizar o ponto aqui, a um mercado desregulado, a um mercado no qual tudo pode ser feito e que a regulação é vista como a vilã da história. Não existe liberdade econômica fora da regulação. Eu gosto de uma frase do professor Carlos Ari Sundfeld, que corajosamente já disse o seguinte: quando não tem regulação séria, vira pirataria. E nós não queremos viver no mundo da pirataria. Porque quando a gente leva ao pé da letra a ideia de liberdade econômica combinada com abuso regulatório e começa a interpretar de forma restritiva essa história de abuso e começa a pressionar e tutelar as agências reguladoras como se elas não tivessem autonomia, como se não fosse parte da sua própria essência existencial serem órgãos independentes, autônomos, a gente começa a flertar com a ideia de que pode haver algum tipo de vida inteligente fora da regulação. Não existe isso. Não existe. A Inglaterra não faz isso. Os Estados Unidos não fazem isso. Né? Nenhum governo republicano, nenhum governo democrata imaginou desmontar ou desmobilizar ou botar a faca no pescoço do regulador. O que esses americanos fazem, por exemplo, é discutir quem que eles vão nomear para as agências reguladoras, se o sujeito é mais liberal, se o sujeito é mais intervencionista. Mas não existe enfraquecer os reguladores. Isso não existe. Não existe a figura do abuso, muito menos o abuso que é identificado por um órgão ligado ao Poder Executivo a partir de denúncias. E confesso que eu não entendo essa história de que a denúncia é anonimizada, mas não é anônima. Essas explicações nunca me convenceram. Eu não entendo bem como é que alguém pode julgar um regulador a partir disso. Então, isso, para mim, tem um potencial contraproducente muito grande e isso pode significar um desmonte ou, no limite, um esfacelamento
preocupante de uma coisa que a gente está construindo no Brasil a duras penas, né? Todos os governos, nos últimos anos, tiveram relações razoavelmente conflituosas com os reguladores. Mesmo o governo Fernando Henrique, no qual algumas das agências importantes surgiram, e depois nos governos Lula e Dilma, na qual outras agências surgiram, faltou, na minha opinião pessoal, um certo cuidado e respeito institucional com as agências. E apesar delas terem sido criadas e elas terem se sustentado e terem se institucionalizado nesse tempo todo, ainda assim, eu acho que a gente não apostou o tanto quanto deveria ter apostado no fortalecimento dessas instâncias, seja por causa da politização das suas nomeações, pelas vacâncias, pela dificuldade enfim, fortalecê-las, capacitá-las, financiá-las adequadamente. Eu acho que ainda há muito o que fazer para nós termos um Estado regulador digno desse nome, lembrando que a regulação ela é descrita na literatura não como uma ferramenta associada à esquerda ou à direita no espectro político. A regulação está associada como uma ferramenta a qualquer tipo possível de ideologia. Então, pode ter um Estado regulador liberal, pode ter um Estado regulador intervencionista, pode ter um Estado regulador de esquerda, um Estado regulador de direita. Não é porque é regulador que é uma coisa que deva ser vista a partir de um espectro ideológico. Regulação é uma ferramenta. Regulação não é uma coisa em si de esquerda ou de direita, de comunista ou de liberal. Então, ver a regulação com esse preconceito, para mim, é uma forma de revelar uma grande ignorância sobre o que é a regulação. É isso porque o grande paradoxo, eu vou provocar vocês aqui de novo, tem a ver com o fato de que se a gente não se atentar para isso, a gente vai começar a enxergar chifre em cabeça de cavalo. A regulação é uma ferramenta importante para qualquer país. Ela não substitui outras ferramentas importantes, como, por exemplo, as empresas estatais, a ação dos ministérios, que são, por excelência, os órgãos que fazem o planejamento setorial. A regulação não se substitui à defesa da concorrência, a regulação não substitui ao mercado, a regulação é uma dos apetrechos de uma importante caixa de ferramentas, que é a caixa de ferramentas que a Constituição cria para balizar a atuação do Estado na economia. É apenas isso, mas é, ao mesmo tempo, tudo isso. Certo? Então, eu vejo com preocupação esse comportamento que enxerga na regulação uma coisa como se fosse ruim por excelência ou por natureza. A ideia de abuso, né, como a gente já sabe, vocês, de novo, sabem tão bem ou melhor do que eu, foi traduzida posteriormente à edição da Lei de Liberdade Econômica. Vários exemplos sobre o que é que pode ser considerado abuso surgiram em normas infralegais e regulamentares. E mais recentemente, iniciativas como a gente acompanha, né, têm criado procedimentos pelos quais a ideia de abuso pode passar a ter alguma efetividade. Né? Então, foi feita uma tomada de subsídio, através da qual passou-se a receber reclamações ou denúncias. Quem usa a palavra denúncia não sou eu, é o próprio Ministério da Economia, a partir das quais se avaliaria o grau, digamos assim, de abusividade do que o regulador está fazendo. A gente vê diferentes explicações ou justificativas sobre o que é isso.
Eu vejo gente explicar isso de um jeito mais atenuado, e eu vejo gente no governo explicar isso de um jeito meio hostil. E eu não sei direito o que é que está por trás, né? Eu vejo gente dizendo, não, isso aqui é em favor da participação, isso aqui não vai punir ninguém, a gente vai mandar essas coisas, vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, a gente vai mandar essas reclamações para... Um minutinho só. A gente vai mandar as reclamações para as autoridades competentes, mas isso é parte do procedimento, isso não quer dizer perseguição a ninguém. A gente não sabe direito o que é que está acontecendo, né? Eu fiz referência há pouco à situação na qual a Secretaria de Acompanhamento Econômico notificou o presidente da Anvisa, porque a Anvisa não suspendeu uma consulta pública na qual a Secretaria de Acompanhamento Econômico encontrou supostas insuficiências. Eu não vou entrar no mérito, mas você vê que a Secretaria de Acompanhamento Econômico ameaça a Anvisa com a aplicação de uma multa que está prevista na Lei de Defesa da Concorrência, né, que diz assim: a recusa, omissão ou retardamento injustificado de informação ou documentos solicitados pelo CAD ou pela Secretaria de Acompanhamento Econômico constitui infração punível com multa de R$ 5.000, podendo ser aumentada até 20 vezes. Eu nunca tinha visto, Carlos Roberto, né, uma agência reguladora ser ameaçada com o artigo 40 da Lei de Concorrência, né? Esse artigo 40, até hoje, né, eu acompanho o setor de concorrência, ele, quando foi usado, ele foi usado para alertar empresas que não estavam colaborando, supostamente, com investigações do CAD ou coisa que o valha, de que elas poderiam ser multadas se elas não prestassem informações. Mas eu nunca vi o próprio governo federal ameaçar uma agência reguladora com multa assim, porque não gostou da consulta pública. Bom, eu só posso entender no contexto, né, que isso é a versão hostil e não é a versão edulcorada, a versão cor-de-rosa da história que a gente ouve. Eu vejo isso com preocupação. Eu me pergunto assim, você imagina, nós falamos disso, Carlos Roberto, no nosso outro encontro que nós tivemos sobre esse assunto. Você imagina se um concorrente A resolve, né, denunciar o seu concorrente B, dizendo que uma determinada norma regulatória da agência X é abusiva porque favorece o concorrente B, e aí, por alguma razão, porque ele tem um advogado X ou Y, esse concorrente A resolve no judiciário e um juiz de primeira instância concorda com o argumento de que aquela norma reguladora Z ou W é abusiva. Eu sei que é uma hipótese meio esdrúxula, mas no Brasil tudo se judicializa. E se essa moda pega e o judiciário começa a dizer que a regulação é abusiva? E mesmo que isso não aconteça, ou seja, mesmo que essa judicialização não aconteça, imaginem se essa moda pega dentro do Ministério da Economia, e o Ministério da Economia passa a se arrogar a querer regular no lugar dos reguladores, usando a lei de liberdade econômica como uma espécie de lei de política regulatória, e começa a querer regular com base no que diz genericamente a lei de liberdade econômica e não com base no que diz o marco regulatório setorial específico, que o regulador, em tese, conhece muito melhor do que ele, burocrata ou gestor ou secretário, quem quer que seja, do Ministério da Economia. Ao se comportar dessa forma, a Secretaria de Acompanhamento Econômico se transmuta de um órgão que sempre atuou na advocacia da regulação e da concorrência num papel de uma espécie de um capataz,
uma espécie de um feitor das agências reguladoras. Eu sei que eu estou usando imagens fortes aqui, né, mas eu acho que é um pouco para chamar atenção, né? Tudo bem, posso estar carregando um pouquinho nas tintas, mas eu quero que a gente possa discutir esses riscos, né? Como você muito bem disse, Carlos Roberto, naquela outra vez, a gente não pode depender das pessoas que estão lá, não é isso? A gente tem que depender das regras, dos procedimentos, e não do secretário de plantão, porque se mudar o secretário, ele pode achar que o abuso regulatório é banana, depois vem o outro secretário, diz que é laranja, depois diz o outro que é melancia, assim não dá. Isso não só pode punir e comprometer a vida e o CPF de pessoas e de instituições, como no médio prazo isso pode comprometer toda a efetividade do arcabouço regulatório brasileiro, porque esse tipo de coisa vai na contramão de uma construção que fortalece as capacidades estatais. Isso não quer dizer, eu queria deixar isso claro, que as agências reguladoras não devam ser controladas pela sociedade, né? Não devam prestar contas, mas existem mecanismos para isso. Como eu disse, as reguladoras já são intensamente controladas por um monte de gente. Para que a gente precisa do Ministério da Economia, né, se atribuindo a função de criar uma espécie de tribunal administrativo? Pode dizer que não é isso, mas termina sendo algo que se assemelha a isso, ao estabelecer lá um balcão, um guichê, no qual alguém pode dizer, ó, está abusando ali, está abusando, então vai para cima dele. E mais, não gostou? Né? Denuncia isso, manda isso lá para a Advocacia Geral da União, para a Corregedoria Geral da União. Para que vai mandar para a Corregedoria Geral da União? Vai mandar, é um procedimento padrão ou é um procedimento punitivo, sancionatório? Isso não está explicado. Então, assim, essas incertezas, essas névoas, criam um mal-estar, não apenas dentro da regulação, mas acredito eu, né, espero não estar sendo ingênuo ou equivocado, que isso também cria um mal-estar na economia. Os empresários, as empresas sérias, não querem ver o regulador enfraquecido, porque o regulador enfraquecido vai ser capturado por alguém, vai ser capturado por uma indústria mais forte, né, por alguém que tem poder econômico. Um regulador fraco fica à mercê, por causa da assimetria de informação que classicamente marca, né, a relação do regulador com o regulado. Um regulador fraco é mais capturado pelo poder econômico. Então, o que o mercado entende é que o regulador tem que estar acima desse tipo de pressão, e o regulador tem que ser altivo, o regulador tem que ter independência, ele não pode fazer o que ele quiser. E outros mecanismos existem para evitar, entre aspas, abusos, né? Mas não esse. Esse é um mecanismo que eu considero deletério. Vou ficar por aqui, porque eu fiz um monte de provocação e eu queria ouvir vocês aqui também. Eu falei bastante, mas eu queria ter uma conversa com vocês, porque para mim é muito importante ver se essas coisas que eu falei aqui fazem sentido. Eu estou na academia. Eu sou uma pessoa que estuda isso, mas eu não estou dentro de uma agência, não estou, tampouco estou dentro do Ministério da Economia. Eu queria ouvir vocês para ver como é que vocês pensam isso. Para mim isso é importante, então eu vou aproveitar essa oportunidade para ouvir vocês também um pouco e agradecer muito o convite que a ABAR está me fazendo aqui, porque a ABAR é uma instituição que eu reconheço e que admiro, né, e a quem agradeço pela oportunidade. Obrigado, professor Diogo. Acho que realmente a apresentação ela foi bastante esclarecedora. E aí eu vou abrir aqui para perguntas. O pessoal pode colocar no chat as perguntinhas, né, e a gente vai aqui trocando algumas ideias. Mas aqui, acho que nós também temos muitas dúvidas. Eu acho que essa posição trazida aqui pelo professor é muito parecida com a nossa. E aí eu queria, antes de passar para as perguntas, até fazer umas considerações de algumas coisas também, algumas perguntinhas que eu já tenho para a gente tentar nivelar um pouco esse assunto. Primeiro, assim, concordo plenamente que a regulação brasileira ela vinha num ciclo virtuoso, né? Essa ideia da OCDE, da gente fortalecer a regulação, a gente percebe que nós tivemos aí uma evolução legislativa interessante,
primeiro a LINDB, né, com a alteração da LINDB, para tratar sobre as questões lá do consequencialismo, da motivação dos atos administrativos, né, trazendo para a administração pública a seriedade, né, da motivação. Depois tivemos agora a obrigação da análise de impacto regulatório, né, a IR, com essa ideia de que aprimora a regulação, você cria ali uma regra de motivação para as escolhas administrativas, e especialmente agora para o saneamento básico, a questão das normas de referência, né, que foram atribuídas para a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, com essa preocupação de segurança jurídica e padronização. Então, nós tínhamos ali um cenário muito virtuoso para trazer cada vez mais elementos para fortalecer a regulação. E aí, uma coisa que eu queria, até para a gente nivelar aqui um pouco do conhecimento do pessoal que aqui nos acompanha, porque nós temos muitos aqui reguladores que são de saneamento básico. E quando a gente trata de regulação de saneamento básico, ela é local, né? Então, são as agências reguladoras estaduais, são as intermunicipais, municipais, ou seja, estamos fora do âmbito da União Federal. Então, a gente percebe ali que, no caso específico da regulação federal, a gente tem lá a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, né, a CPEC, que está dentro do Ministério da Economia, que já tem direcionado muito, né, o que ela pretende entender como abuso regulatório. Mas aí nós temos ainda a tal da regulação infranacional, do saneamento básico, né? Aqui na opinião sua, professor, como é que funcionaria para saneamento básico essa questão do abuso? Quem declararia isso, né? Porque a gente percebe que para a regulação federal tem o Ministério da Economia, mas agora para essa regulação infranacional, quem é, né? Pelo menos na sua visão, assim, uma tentativa assim, inicial de entender esse processo, que ficou muito difuso, né? Quem é que? Porque eu não posso ter um órgão federal querendo punir ou instaurar um processo administrativo contra uma agência estadual, por exemplo. Será que nós vamos ter, então, várias ramificações ali? O que o senhor está visualizando em relação a isso? Excelente pergunta. Eu não faço a mais remota ideia, porque se a gente pressupuser que o Ministério da Economia vai estender a aplicação da noção de abuso para os níveis estadual e municipal, nós vamos ter uma camada adicional de desafio, de problema e de questionamento aí que é de ordem federativa, não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu não tinha nem, para falar a verdade, eu não tinha nem muito pensado nisso, porque eu estava pensando mais nas agências federais, Carlos Roberto, mas nada impede, em tese, que isso venha a acontecer. E aí a pergunta institucional de quem faz o quê, né, seria quem que vai dizer que o que a agência estadual faz ou o que a agência municipal faz é abusivo ou não? Vai ser a Secretaria da Fazenda, para pegar o paralelo estadual, a Secretaria Municipal de Finanças? Não faz o menor sentido, e nem faz sentido que seja o Ministério da Economia no plano federal, né? Então, eu tenho certeza que isso é uma coisa que não passou muito pela cabeça das pessoas, não passou muito pela cabeça de ninguém, ou seja, é uma coisa que a gente não sabe como é que vai acontecer. Posso estar aqui desinformado em relação a alguma informação mais específica sobre agências estaduais ou municipais, mas eu tendo a achar que esse ponto simplesmente foi negligenciado. Não se sabe como isso vai acontecer. Infelizmente, não tenho resposta para essa tua pergunta, e acho que não faz sentido ficar procurando, para falar bem a verdade. Eu não vejo sentido em a gente ficar procurando uma espécie de instituição análoga ao Ministério da Economia no plano estadual, no plano municipal, para dizer quem que vai fazer isso. Porque, para mim, a ideia já não faz muito sentido. Então, não acho que, né, a pergunta deva ser respondida no sentido de dizer, olha, bom, se for estadual, tem que ser o órgão tal. Se for municipal, quem vai dizer se é abusivo ou não é o órgão tal. Não faz sentido isso, né? Não vejo sentido nenhum. Então, eu não sei como é que essa coisa vai se desdobrar, mas acho suficientemente grave que só as agências federais estejam sujeitas. Se for só as federais, já é ruim, você entendeu? Se for só no plano federal, já não é uma boa ideia. Se pegar estadual e municipal, piorou ainda. Desculpa eu não te dar uma resposta melhor do que essa. Bom, eu tenho duas perguntas aqui, que temos alguns amigos que querem fazer perguntas, mas não estão no chat, ficam me mandando aqui no WhatsApp. E eu achei duas perguntas
interessantes aqui para a Pois gente abrir não. esse debate. A primeira faz o seguinte questionamento, né? Primeiro, que a lei ela está prestes a completar 2 anos, né? Em setembro, a Lei de Liberdade Econômica completa 2 anos já de existência, né? Uma primeira pergunta, ela faz referência à experiência do professor. Se você conhece já algum processo sancionatório, alguma coisa específica, mesmo no âmbito federal, né? E aí, se isso já teve algum desdobramento, ou se ainda continua sendo uma letra da lei tentando ser entendida. Agradeço a pergunta. Eu, como professor, acompanho isso a uma certa distância, e o que eu sei é o que eu leio, né? Não é o que eu vivencio, como eu disse, não trabalho com isso, a não ser como objeto de estudo. E o que eu sei é que, até onde eu me lembro, teria havido 2 denúncias, né? 2 denúncias em relação a autoridades, se não me engano, a NTT, e você me ajuda a lembrar qual era a outra, Carlos Fernando, mas enfim, a gente sabe que depois eu recupero isso, eu pego essa informação, mas eu só sei que a NTT e a ANTAC tiveram acatadas denúncias feitas por agentes regulados no âmbito da FIAC, né? Eu não sei que fim isso levou, o que aconteceu, porque eu acho que não teve desdobramento, não teve um desfecho ainda. Se houve novas denúncias ou outras coisas, salvo esse episódio envolvendo a Anvisa, que eu mencionei há pouco, que eu acho que faz parte um pouco do mesmo espírito, das mesmas iniciativas, eu não conheço, mas eu acho que, até onde eu saiba, está aberta a temporada de denúncia, entendeu? A temporada de denúncia está aberta. Exatamente. Bom, outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? Pela interpretação desse artigo 4º lá dos seus incisos, ou seja, as hipóteses de abuso, né? Poderia, né, um regulado, não querendo cumprir uma norma do regulador, né, alegar um abuso regulatório, regulamentar, para não cumprir sua regra? Como seria isso? Quem alegar? O próprio regulador? Desculpe. O próprio regulado. Um regulado não quer cumprir uma norma da agência, então você Claro. alega que ali você tem um abuso e ele não quer cumprir. Claro, essa é a hipótese, inclusive, mais óbvia. Não é nem a hipótese do concorrente, né? Eu criei um exemplo mais improvável do que esse. Esse exemplo que você deu, que alguém suscitou, é de fato o exemplo mais intuitivo, não é? Ah, não gostei dessa norma, ela vai me fazer aumentar custos, não quero cumpri-la, vou dizer que ela é abusiva, vou denunciar. É claro, não é uma coisa tão simples, né? Você não consegue fazer isso só com base no gogó. Mas e daí? E se você contratar um estudo, um advogado, uma coisa, e você convencer o Ministério da Economia, por algum argumento que você tem de que aquela norma lá é abusiva, você vai denunciar o regulador? Porque você não gosta daquela norma? É assim o jeito, né? É assim o jeito que se faz? Será que você não deveria ter participado da consulta pública para dar a tua opinião de peito aberto, por assim dizer? Você vai fazer uma coisa assim, através de canais laterais, como o Ministério da Economia? E se você fizer uma fundamentação muito frágil e muito inconsistente, mas mesmo assim o Ministério da Economia acatar a sua denúncia, você vai prejudicar aquele regulador, né? E aí? Pode até ser que o regulador, bem preparado, né, como diz aqui a Camila no chat da Arsai de Minas Gerais, pode ser que ele seja um regulador robusto. Até que isso se desenrole, até que isso fique em pratos limpos, isso vai dar um desgaste, um atraso de vida, né? E veja, e se eu quiser ganhar um tempo? Eu sei que no final não vai dar certo, mas eu quero tumultuar. Eu quero ganhar 6 meses, eu quero ganhar 8 meses, eu quero ganhar 1 ano até que essa nova norma regulatória entre em vigor. Eu vou bagunçar, eu vou dizer que ela é abusiva.
Se eu ganhar um ano, eu já economizo alguns milhões. Uma estratégia de chicana. Eu posso tentar fazer isso. Eu vou lá no Ministério da Economia e falo, essa norma aqui é abusiva, blá, 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 blá. Pode ser que no final não dê certo, mas eu vou causar um transtorno tal, um custo burocrático, um custo político, eu vou expor o regulador, eu vou botar o Ministério da Economia contra o regulador, vai ter um ofício. Isso já não é bom. Né? Não precisa. A gente não precisa disso. Não gostou da norma regulatória? Faça outra coisa. Tente, de formas transparentes, questionar a lei ou a norma regulatória que está te obrigando a fazer uma coisa que você acha indevida, mas não através de um mecanismo criado pelo Ministério da Economia, da Secretaria de Acompanhamento Econômico, pelo qual você pode tisnar uma norma da qual você não gosta. Os regulados, em geral, não gostam das normas regulatórias porque elas são limitadoras, elas implicam custo. Mas o jogo é assim. A regulação não é para lamber o mercado, certo? A regulação é para conter o mercado, é para segurar. Isso significa um Estado autoritário? Não, isso significa um capitalismo organizado. Um capitalismo contemporâneo, ele é regulado. Legal. Mesmo os países os países mais admirados pelos nossos pela cúpula do Ministério da Economia, Israel, Estados Unidos, Grã-Bretanha, são países super regulados. Então a gente vai ser o quê? Mais católico do que o Papa? Não faz sentido. Bom, legal. Bom, nós temos aqui 3 perguntas, né, no chat, mas antes eu vou fazer uma última que chegou aqui no meu WhatsApp, que eu achei interessante essa também. Nós temos, então, o artigo 4º, que realmente traz um conceito muito aberto, né, ainda muito complexo para se entender, de muita insegurança. Na visão do professor, caberia um decreto, né, para tentar regulamentar, então, o que nós temos na lei? Isso traria alguma segurança? Tentar observar isso através de um decreto ou não? A regra ruim por ruim, a gente não sabe o que faz. Bem, boa pergunta. Eu acho que o risco é muito grande. Eu acho a ideia muito ruim, sabe? Eu acho que um decreto... Eu não vejo muito como um decreto pode tornar mais claro o que é o abuso, porque o abuso é uma figura, por essência, abstrata. Você só consegue dizer se uma agência reguladora errou num determinado caso concreto, a posteriori, de modo tal que é muito difícil criar um tipo que não é um tipo penal, mas é um tipo genérico, no sentido de uma hipótese hipotética, né, de um caso, uma situação hipotética, usando ideias vagas do tipo restringir a concorrência, ou aumentar custos de transação, aumentar barreiras à entrada, arrefecer a inovação. Não acho, sinceramente, que um decreto vai nos ajudar, até porque o Ministério da Economia já tentou especificar, mesmo através de outros instrumentos que não decreto, o que é abuso, e não deu muito certo. Então, não acho que o decreto faria muita diferença, a não ser que esse decreto viesse como um bombeiro, né, para apagar o fogo e tentar desmontar a ideia de abuso. Mas aí é melhor revogar o artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica, ué. O certo era revogar esse artigo 4º. O certo era acabar com o abuso regulatório e apostar na lei das agências, em cada marco de cada agência, na lei na LINDT, no decreto de AIR. Vamos treinar as agências para fazer AIR. Se hoje uma agência reguladora, vocês podem me dizer se eu estou falando bobagem ou não, tiver que fazer uma AIR ao pé da letra, eu imagino que quase não vai sobrar tempo para regular, de tão trabalhoso que é fazer uma AIR. Então, se já é tão difícil fazer uma AIR, eu não sou contra a AIR, eu defendo a análise de impacto. Tem que ter, né, tempo, tem que ter agenda, tem que ter capacidade, tem que ter
enfim, condições institucionais e operacionais e logísticas para fazer uma análise de impacto. Se ainda por cima você tem o espectro, a sombra, né, a espada do abuso na sua cabeça, acho, né, é demais, é desnecessário. Por isso eu acho que tinha que revogar o artigo 4º da chamada Lei de Liberdade Econômica. Eu sou assim, curto e grosso nisso, tinha que revogar. Até porque o decreto pode restringir ainda mais a atuação, né? Porque você vai começar a criar capitulação de hipóteses, vai ficar uma coisa realmente... Claro, isso é hipótese benigna, né? Se eu tivesse... um rol só exemplificativo ainda, né? Que você ainda abre margem. Sim. Eu acho que se viesse um decreto hoje, Carlos, seria para piorar, não seria para melhorar. Dificilmente ele viria para melhorar, seria para tornar mais rígido ainda. Por isso eu acho ruim. Legal. Vamos então passar para a pergunta aqui do chat do Luiz Felipe, e aí eu vou pedir para a Gabriele depois abrir o microfone da Camila, que ela quer apresentar os casos que ela tem aqui, os 2 casos de Minas. O Luiz Felipe, professor, perguntando então, né, quais seriam as boas ferramentas ou instrumentos para as agências aprimorarem a forma de regular. Então, até para tentar evitar, né, até expandindo a pergunta, né, para que eu possa minimizar o meu risco do abuso. Né? Quais seriam essas boas ferramentas ou instrumentos? Quais seriam os remédios? Olha, aí eu acho que é um conjunto, ótima pergunta, né, do Luiz Felipe, é um conjunto múltiplo, complexo, né, de instrumentos para assegurar a qualidade regulatória. Né? Eu acho que a regulação, isso passa por gente capacitada, gente bem treinada dentro das agências, isso passa por garantia de autonomia, por segurança institucional, isso passa por análise de impacto, ex post, ex ante, isso passa por diálogo institucional com outros órgãos, como o CAD, outros reguladores, com o próprio Ministério da Economia, mas numa consulta mais de interação, de troca de informação e menos de monitoramento um pelo outro. Isso passa por consultas públicas, com uso de instrumentos de participação como consulta pública, tomada de subsídio. As agências podem consultar os agentes regulados com mais frequência, isso acontece no Brasil, é uma coisa boa. Então, assim, uma regulação bem feita, ela passa por muitos apetrechos e possibilidades simultâneas, e tudo isso pressupõe a capacidade do regulador, a aposta em que o regulador vai saber, analisando as melhores práticas, analisando o benchmark internacional, analisando o que os outros países e outros reguladores fizeram, analisando todos os pontos de vista que forem apresentados, o regulador vai conseguir fazer uma síntese razoável e se desincumbir de maneira bem-sucedida do ônus argumentativo que ele, regulador, que sobre ele, regulador, pesa, de propor uma determinada solução que pode até ser questionada depois, mas a gente tem que acreditar que o regulador sabe fazer a lição de casa, né, e não interferir nisso. Então, a sociedade, as empresas podem participar do processo regulatório através de muitos caminhos, mas o caminho do abuso, eu acho um caminho que é negativo porque ele atrapalha e bagunça esses outros que são mais ou menos como peças de um quebra-cabeça que conseguem se fechar em cima de uma mesa quando são colocadas com uma distância aceitável. Então, eu não acho que é uma resposta simples, mas uma regulação capaz de controlar a si mesma para assegurar a qualidade é certamente alguma coisa que passa pela capacitação e pela valorização, pelo fortalecimento institucional do regulador. O regulador, ele é um funcionário do Estado brasileiro, ele não é um funcionário do governo tal, do governo qual. Então, o regulador tem que ser tratado assim.
Ele é um técnico, ele é uma pessoa de carreira, ele olha para o futuro, ele olha para concessões de 30 anos, de 25 anos, ele não pode ficar sujeito às marés do ciclo eleitoral, do ministro. Tem muitos jeitos importantes de tentar construir um arcabouço regulatório sério. E a minha grande crítica é que o Brasil nunca fez isso direito. O Brasil não terminou de construir o seu edifício regulatório para valer. E quando você faz uma coisa pela metade, ou aquém do que poderia, você termina se perguntando se era melhor ter privatizado tudo mesmo e ter criado agência reguladora, já que você não está conseguindo ir até o final, né, do percurso que você deveria percorrer. Eu não estou, evidentemente, eu não estou defendendo que a gente volte atrás. Eu só estou dizendo o seguinte: se você privatizou, criou um monte de agência reguladora, vai até o fim. Transforma esses órgãos em órgãos que, no paradigma internacional, tem no Brasil o seu correspondente, que são agências independentes fortes, órgãos de Estado e não órgãos de governo deste ou daquele governo. Então, é uma resposta meio geral, meio abstrata, mas não é simples enumerar assim todos os instrumentos que fazem uma boa regulação ser entregue para a sociedade. Mais importante é acreditar nas agências. É construir um arcabouço regulatório respeitável. E acho que, de novo, a ideia de abuso regulatório não contribui para isso. Legal. Acho que até complementando essa ideia que é bastante interessante, pelo menos a leitura que eu tenho feito, né, professor, desse artigo 4º, é que o abuso ele está vinculado com a normatização, ou seja, o poder normativo da agência de criar regras que tenham alguma interferência no mercado. E não necessariamente o abuso tem a ver com decisão. Então, jamais você vai ter a alegação de um abuso regulatório porque você decidiu num processo administrativo A ou B. Né? Então, está muito mais vinculado à história de normatizar do que de decidir. Então, não vamos aqui, como diz o professor Carlos Zari, né, não vamos aqui novamente para o apagão das canetas, né? Todo mundo morrendo de medo de decidir, porque vai depois ser acusado de abuso, vai sofrer um processo, coisa desse tipo. E aí, nesse sentido, né, no caso específico do saneamento, estou destacando porque é onde eu trabalho, tem muita gente aqui participando, esse poder normativo da agência já foi muito reduzido. Com a ideia da norma de referência, você já adestrou, de certa forma, né, qual que é o campo de normatização que sobrou para o regulador. Então, parece que o problema vai ser um pouco menor, né? Porque você já tem uma legitimação ali da ANA para criar essa norma de referência, então acho que o abuso normativo está bastante mais restrito. E eu queria, Camila, está por aí? Se a Gabriela, faz uma gentileza, abre o microfone dela. Estou aqui, eu abri o meu. Oi, Camila, fica à vontade. Pode falar? Claro, fica à vontade. Boa tarde. Eu vou ligar a câmera. Quer abrir sua câmera? Pode ligar. Vou ligar. Boa tarde. Bom, meu nome é Camila, obrigada por terem cedido esse espaço. Eu sou gerente de regulação operacional da ARSAI-MG. E aí, hoje, na ARSAI, a gente regula água, esgoto e futuramente gás. Mas os 3 exemplos que eu vou trazer aqui são de água e esgoto, e aí são exemplos claros de talvez uma possível interferência negativa do mercado, caso a gente tivesse adotado uma outra solução. Então, o primeiro exemplo foi até em relação a uma empresa que vende um certo equipamento no mercado, né? A propaganda da empresa. Ele elimina o ar, um eliminador de ar individual para ser instalado nos pontos, né, nos usuários do sistema de abastecimento de água. E essa empresa acionou o Ministério Público em Minas, alegando que o prestador de serviço, que era obrigado a instalar o equipamento quando um usuário pede, não estava instalando e que o prestador estaria né, atuando de forma negativa, interferindo no mercado de forma negativa, e essa empresa alegando que o equipamento funciona. E aí, a agência reguladora foi acionada,
a gente participou de algumas audiências com o Ministério Público, mobilizamos a equipe técnica para fazer uma pesquisa para verificar se de fato o tipo de equipamento, né, que estava, se essa situação de fato, né, era real, se o prestador estava, ele não estava instalando o equipamento quando solicitado, ou se o equipamento de fato funcionava. E a gente verificou que não existe comprovação técnica para o funcionamento. Acredito que a empresa desistiu do acionamento, assim, a coisa ficou por ali, mas no caso da Arsai, hoje, né, a gente tem uma equipe técnica robusta, e eu bati um pouco nessa tecla, porque agências menores talvez estejam mais suscetíveis a algum tipo de pressão econômica de setores empresariais ou de empresas para alterar a sua normatização. Um outro exemplo claro que a gente está vivendo atualmente, por exemplo, a gente está editando uma norma, a gente está homologando prestadores de serviços sobre medição individualizada de água. Algumas agências reguladoras no Brasil, elas orientam os prestadores de serviço a credenciar empresas e tecnologias que podem ser utilizadas nesse caso. Então, por exemplo, você vai entrar lá no site da empresa que presta serviço, vai ter uma lista de empresas aptas e já credenciadas para prestar aquele serviço. Essa é claramente uma atuação regulatória, não é não é a agência reguladora diretamente que produz essa lista, que homologa esses prestadores, mas essa é uma orientação do prestador. Essa é, de fato, uma atuação que, de alguma forma, tem uma interferência no mercado. Só que o argumento do prestador, no caso, é que, para se garantir a qualidade na prestação de serviço e a não interferência, né, de uma intervenção de uma empresa terceira num equipamento ou numa rede que é do prestador, é necessário padrão de qualidade. Por que eu estou dando esses dois exemplos? Tecnicamente, se a gente tiver equipes robustas, tecnicamente seguras com as soluções, a gente minimiza muito essa possibilidade de acionamento, né, em razão de abuso regulatório. E aí o meu receio, aí eu queria ouvir um pouco, Diogo, o que você tem a dizer sobre isso, e o Carlos também, assim. Bom, a SAMG, ela é uma agência reguladora, ela é uma agência de porte, ela tem estrutura, a gente tem equipe técnica para fazer análise de impactos regulatórios, isso já é rotina. Mas, assim, no saneamento a gente percebe agências menores pipocando por aí e que não têm, de fato, capacidade de atuar de forma técnica. E aí a coisa fica perdida pelo caminho. A gente observa, inclusive, municípios que caem nesse convite, né, de agências reguladoras menos, digamos assim, que regulam menos, porque talvez facilitaria a vida do prefeito ali, mas muito pelo contrário, assim. Quem perde é o cidadão e quem perde é a sociedade. Recentemente, a gente teve aí um terceiro caso que eu queria apontar. A gente tinha uma norma nas resoluções da Arsai que obrigava o prestador a instalar mais de 100 pontos de atendimento presencial durante a pandemia. E durante a pandemia, ninguém estava procurando atendimento presencial, assim. E quando a gente fez a conta na análise de impacto regulatório, obrigar o prestador a atender uma norma que não fazia sentido mais por causa da pandemia ia gerar um aumento de vários reais na tarifa. E a gente retrocedeu e revogou essas resoluções. Mais uma vez, assim, a gente tem equipe técnica qualificada e capaz de fazer essas contas rápido. O meu receio, de fato, por isso que, assim, eu, de fato, não estou muito preocupada com o resultado essa possibilidade de acionamento por abuso econômico, porque a gente é muito criterioso na hora de verificar se uma norma pode interferir no mercado de alguma forma.
Mas eu não sei se essa é uma prática adotada por outras agências mais novas. E aí que fica o meu receio, assim, pensando na regulação como um todo, né? No caso do saneamento, para alguns temas, a gente ainda está engatinhando no Brasil, assim. Em outros, a gente já está mais evoluído, agências maiores têm mais essa capacidade, as menores, de fato, é muito difícil de ter. Enfim, eram essas as contribuições que eu queria fazer, assim. Eu entendo, eu até hoje só atuei em regulação em saneamento, então outros setores talvez que são mais maduros, setor elétrico, por exemplo, talvez eles não tenham esses questionamentos enfim, tão latentes como nós no saneamento, mas, enfim, era essa contribuição que eu queria fazer e muito obrigada pelo espaço e pelas apresentações. Professor Diogo, quer fazer alguma observação sobre a fala da Camila? Não, só para dizer que eu gostei muito de ouvir os exemplos concretos que a Camila trouxe, fico pensando justamente no que ela disse sobre o fato da ARSAE ser uma agência mais estabelecida, mais robusta e criteriosa, como ela nos explicou aqui, e ter certos cuidados que eu não sei se todas as agências brasileiras mais novas, que estão ainda se institucionalizando e se constituindo, têm. E acho, Camila, que nenhuma das histórias interessantes que você contou seria melhor resolvida através do Instituto do Abuso Regulatório. Eu acho que você está contando histórias, não sei se eu entendi mal, histórias que podem se resolver, podem ser compreendidas e discutidas e solucionadas nos seus pontos de dissonância e de imbróglio através de mecanismos de diálogo entre regulador e regulado, prestadores, através de cláusulas contratuais, através de edição, como você disse, de normas infralegais ou regulamentares, de decretos ou de regulamentos internos da agência, sem necessidade de interferência externa nenhuma. Então, eu entendo, Camila, a tua descrição aqui como exemplos de casos que, na circunstância em que eles aconteceram na ARSAE, foram ou estão sendo equacionados com os instrumentos existentes. O que me faz pensar, se eu não tiver te entendido mal, é que o abuso não ajudaria, né? Alguém dizer que a ARSAE abusou, né, e botar vocês na parede, mesmo que fosse na hipótese remota de vocês irem parar no tribunal da Inquisição lá do Ministério do Ministério da Economia, né, não teria sido melhor, né? Não teria sido uma boa ideia. Desculpe se entendi mal. Eu vou até aqui engrossar um pouco a fala do professor Diogo, porque na prática, Camilo, o que a gente percebe? Que o porte da agência, isso é irrelevante dentro do contexto. O máximo que você vai ter de benefício sendo uma boa agência é que você vai ter ferramentas para se defender melhor da acusação do abuso. Mas o que a gente tem colocado aqui é que quem decide se abusou ou não é o regulador. Né? Você pode ser judicializado e pode ser tipo, o juiz vai decidir se aquela norma é abusiva ou não. Né? Pode ter, então, na esfera federal lá o Ministério da Economia decidindo. Então, acho que, assim, independente do modelo regulatório, se é no saneamento ou não, né, para a gente, eu acho que o fato da agência reguladora ter uma capacidade um pouco mais estabelecida ou não, isso não vai fazer muita diferença. É lógico que se você teve instrumentos, né, aquela coisa do ex ante, a preocupação de fazer análise de impacto. Se você olhou o benchmark e tentou entender o que é que tem já no mercado de regulamentação, isso vai te dar elementos para ajudar você a ter um pouco mais de previsibilidade de segurança, mas que, de certa forma, eu acho que não faz grande diferença. Sobre a regulação, é isso, né? A gente tem a regulação intermunicipal, municipal, estadual, e ela vem se consolidando, e eu acho que agora a tendência com a norma de referência é que a gente vai ter uma padronização. Né? Então, realmente é o próprio mercado agora da norma de referência que vai ver quem que se estabelece e quem não se estabelece. Né?
Mas temos muitas boas experiências também, né? Acho que mesmo em Minas, quando a gente olha aí o pessoal da Arisb, né? Temos outros consórcios como Zona da Mata, tem se estabelecido, tem um pessoal que tem um trabalho legal. Minas está bem servido de regulação. Bom, pessoal, depois aqui, professor Diogo, nós temos a Samira também, que fez só um agradecimento, né? E aí ela faz um comentário que a regulação no país ela precisa ser fortalecida, né? E o seu papel, os seus estudos e falas têm sido muito importantes para nós, os reguladores. Então, acho que esse processo mesmo da gente alertar e levar o conhecimento do que a gente tem de dificuldades e refletir sobre as melhores soluções. Como a gente viu aqui, nós temos muitas dificuldades de compreensão ainda, mas a gente espera tentar trilhar pelo menos o caminho da lógica, né? E esperamos que o governo federal, tudo bem que a lei está lá, ela está posta, mas ainda tem muito agora se pensar qual que é a melhor forma de colocar em prática essa lei, né? Acho que é esse que é o ponto que a gente se encontra. E para os reguladores aqui que estão acompanhando, esse é o nosso papel, ficar muito vigilantes e essas preocupações, como o professor Diogo destacou, né, de ter elementos ex ante bastante estabelecidos, né? Consultas públicas, audiências, olhar o que tem de regulação já no Brasil, olhar para as normas de referência e a gente consegue caminhar um pouco melhor. Olha, professor, conseguimos aqui, olha, quase 1h30 de nossa fala, mesmo com o nosso querido amigo Leandro, acabei de falar com ele agora, está bem lá, né, está com sintoma de Covid, não pôde participar, mas acho que nós conseguimos entregar um bom resultado para vocês. Temos aqui a nossa pesquisa de satisfação, que fica aqui, e peço que os nossos colegas cliquem e avaliem a nossa apresentação, né, professor Diogo, a sabatina da nossa qualidade, e também proponham novos temas. Então, só para a gente encerrar, professor Diogo, fique à vontade para os seus agradecimentos finais. Está com a palavra. Bom, então eu quero mesmo agradecer a gentileza do convite. Em nome do Carlos Eduardo, Carlos Roberto, desculpe, eu agradeço a ABAR, agradeço a presença das pessoas que estão aqui, das pessoas que trouxeram perguntas e informações e relatos. Camila, Samira, Luiz Felipe, enfim, todo mundo que se manifestou e dialogou aqui com essa ideia que eu critiquei, como vocês puderam ver aqui, sem muito, né, sem dourar a pílula, bem francamente hoje, que é a ideia do abuso regulatório. E, como eu disse, para mim é uma oportunidade muito valiosa e muito rara poder interagir diretamente com os reguladores, que são os atores do mundo real que eu lá na minha vida de acadêmico estudo. Então, para mim, essa é uma ocasião muito rica e muito rara. Agradeço mais uma vez, então, a presença de vocês e ao convite da ABAR. Espero que a gente possa continuar nesses bate-papos aqui tão interessantes, nos quais eu aprendo tanto quando tivermos outros assuntos também. Obrigado, gente. Professor Diogo, obrigado pelo aceite do nosso debate. Eu acho que vamos transformar essa opção rara em muito mais rotineira, vamos convidar muito mais, porque realmente o professor tem trazido coisas muito legais para a gente. Aos nossos amigos aqui, reguladores que nos acompanharam até agora, quero agradecer, em meu nome, da ABAR, né, Associação Brasileira de Agências de Regulação, que tem feito um trabalho muito legal nessa pandemia de webinários sobre temas muito diversificados. Agradecer mais uma vez o professor Diogo, que na sua agenda apertada conseguiu ter um tempinho para a gente. Pedir que vocês preencham a nossa ficha aqui da pesquisa de satisfação e agradecer e desejar uma ótima tarde para todo mundo, um bom final de dia e muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal.